Gente, que pavor que foi a saída desse homem. Esse homem, ele conseguiu me estressar aqui de casa. Conseguiu me irritar. Eu achei que depois de sair, eu ia falar, ai, é isso, Babu arrasa na carreira, vai ser tudo bom, sabe? Acabou o Big Brother. Vamos seguir com a vida, mas não. Foi pra me irritar. Ei, gente, Babu saiu. 68%? Sei lá, nem sei. Puta que preguiça, que cara chato. Já vamos direto aqui pra ver o Caio. O Caio primeiro falando da análise dessa última semana, que todo mundo tá falando que foi a grande semana da estratégia do Big Brother, que terminou na eliminação do Babu. Ah, Babu! Chega uma época na vida da gente que a gente fica pensando assim, meu Deus, por que é que as coisas não se resolvem sozinhas? Tem umas coisas que a gente acha que não tá nem aí, que tá tudo certo, sabe? Que, deixa pra lá. Aí a gente vai deixando, passa um mês, passa um ano, passa 10 anos, e a gente tá vivendo com aquilo ali, com aquele treco pela metade, tá horrível. E a gente continua assim. Parece uma sugestão amorosa que eu tô fazendo aqui, mas é um pouco mais do que isso. Porque sugestão amorosa, a gente até resolve, né? A gente até consegue trocar, fazer não sei o quê. Agora, e teu colchão? Como é que anda? Porque não adianta você querer viver uma vida feliz, uma vida boa, se tu tá dormindo mal, né? Pois é. A gente vai empurrando esse negócio de né, trocar colchão até o dia que a gente já tá destruído, a gente acorda todo dia mais cansado do que a gente foi dormir, e é óbvio que isso afeta a nossa vida, tá? Eu não sei vocês, mas vocês já me conhecem, eu tenho aquela famosa pressãozinha baixa. Se eu dormir mal, acabou. Pra mim, acabou. Inclusive, eu vou sair aqui um pouco do script. Vocês podem perceber que o negócio aqui tá um pouco difícil, né? E aí, o que melhor do que um colchão gostoso, né? Pra você poder o quê, ó? Se recuperar. É por isso que eu sempre falo que colchão é investimento, tá, gente? Inclusive, agora tá rolando a Semana do Consumidor da EMA com até 65% de desconto. Eu já troquei o meu, eu sempre troco, inclusive, o colchão de tempos em tempos. Aqui em casa, todos os colchões são EMA, tá? E o meu colchão do meu quarto é o colchão EMA Premium Hybrid 2.0, que é um colchão que ele combina espuma e molas ensacadas, né? Então ele tem 7 zonas de suporte que eles ajudam no alinhamento da coluna. E é maravilhoso, porque essa coisa da mola ensacada, o Caio pode pular do lado dele, pode até, sei lá, fazer cama de trampolim. Não faça isso, gente. Mas ele pode fazer a cama de trampolim que eu nem sinto do meu lado. É uma delícia. E a capa é removível, é lavável, o que facilita, obviamente, muito na manutenção. Então, se você tá querendo trocar o seu colchão, aproveita, clica no link da descrição para você conhecer todos os produtos de EMA e aproveitar a Semana do Consumidor. Inclusive, tem uma coisa maravilhosa. Você pode testar até 100 noites o seu colchão, tá? Você pode ficar ali, ó. Você compra colchão do EMA, chega na sua casa, ele chega todo enroladinho, uma fofura. Você vai lá, ó, puf, abre o colchão, e aí você pode ficar com ele 100 noites. Se no final de 100 noites você, não gostei muito, você devolve. EMA devolve seu dinheiro, então não tem como perder, tá? Se você não gostar, não se adaptar, não tem o menor problema. E eu duvido muito que isso vai acontecer, porque nunca dormi melhor depois que passei a dormir em cima de um EMA, tá? Inclusive, também tem 14 noites de teste para travesseiro, tá? E o seu colchão tem 10 anos de garantia e tem entrega e também devolução grátis, tá? Durante a Semana do Consumidor, você ainda pode pagar em até 12 vezes sem juros ou você ter 12% de desconto pagando no Pix. Agora, quem me acompanha tem mais 12% de desconto com o meu cupom BETASLEEP, tá? Agora, só nos dias 14 e 15. Atenção! Nos dias 14 e 15 de março. Agora, EMA deu um cupom mega especial, ilimitado. Ilimitado. Tem que. O português aqui é difícil. Limitado. Não é um cupom ilimitado. É um cupom especial e espaço limitado.
que garante 16% de desconto em todo o site de Ema, tá? O cupom qual que é? BetaSleep16. Então, se você tava adiando aí, falando, ai, não, deixa, tudo certo. Ah, eu acordo com uma dorzinha aqui, mas já tô com um apego emocional a ela, tá na hora. Tá na hora de você mudar esse colchão, tá? Tá na hora e esse é o momento perfeito pra você resolver isso. Então, não esquece de usar o meu cupom desconto. Tem devolução grátis, você pode testar 100 dias. Gente, depois você me conta, tá bom? Um beijo, vai trocar seu colchão, obrigado, Ema, e de volta ao vídeo. Vai. Chay, Babu e Milena. Vendo assim parece só um paredão interessante, mas quando vemos tudo o que rolou até chegar nesse resultado, a gente percebe que interessante já não é palavra suficiente. Uma das noites com as maiores articulações da história do Big Brother Brasil. O que eu vou trazer aqui é uma explicação detalhada de todas as articulações dessa que pra mim é a semana com mais desdobramentos estratégicos da história do BBB. E tudo começou graças a essa ideia da Ana Paula lá no sábado. Tô pensando aqui, Jordan. Não quer. Você sabe que eu não voto com eles, né? O turma do Babu? Uhum. Você quer enfrentar ele num Sim, paredão? não tenho medo nenhum. Eu tô disposta. Vamos ficar entre a gente. Mas o pedido de sigilo falou mais baixo que a vontade de fofocar, o que vocês vão perceber que é um padrão ao longo de todo esse vídeo. Ela tá atrás de coisa pra votar no Babu. Ela já veio puxar com a gente. Isso aí? Ah, é? Não comentem nada com ninguém, não. E pra manter a tradição da fofoca, Jonas no Até porque, até agora, elas ainda acreditam que Jonas e Cowboy jogam com elas. E que elas são prioridade no jogo e estão aprendendo de forma bem amarga que a prioridade do Jonas e do Cowboy é o Jonas e o Cowboy. meio de uma discussão com a Ana Paula explana pra casa toda aquilo que a Marciele lhe confidenciou. Conversando, fazendo amizades novas pra... Não, eu não preciso de amizades novas, eu sempre conversei ali. Como assim que mais outros? É. Mas já nesse dia, o plano de Ana foi posto em stand-by, pois o anjo e o monstro tiveram que decidir em conjunto alguém pra indicar o paredão. Assim, o desejo da Ana foi cumprido sem a necessidade da articulação ser posta em prática. Babu, você está no paredão. Mas àquela altura já era tarde demais. O que o Jonas falou em voz A melhor parte desse Big Brother é que toda vez que tem uma articulação para que o time da Ana Paula consiga fazer alguma coisa da dinâmica muda e eles acabam não conseguindo fazer o que queriam. Foi exatamente assim, quer dizer, não é que não faziam o que queriam, porque muitas vezes eles nem sabem, mas durante o paredão falso, a chance de alguém do grupo da Ana Paula ir era alta. E só não foi porque a Samira ganhou a liderança. A única vez do jogo que o time deles ganhou a liderança foi no paredão falso. E isso acabou defendendo muito eles e eles não foram pro paredão. Aqui, quase não a mesma coisa, obviamente, porque terminou de uma forma bem positiva para eles. Mas Milena ganha o anjo. Milena acaba nessa dinâmica colocando o Babu no paredão. E Milena imuniza Ana Paula, tirando dela o direito de ir pro paredão com o Babu. alta já tinha entrado na mente do grupo liderado por Babu. E querendo saber se de fato a Ana estava trabalhando para poder indicar um deles ao paredão, eles vão perguntar a Gabi, que conta o pouco que sabe. Como é que foi o negócio da estratégia? Ela falou que ia ter uma maneira de a gente se defender e que ia explicar depois. Ou pra colocar um de nós aqui, que foi o que eu entendi Amiga. aqui. Obrigado por essa informação, tá valendo. Perceba que a conclusão é que a Ana estava mirando O boneco ficou chocado que alguém estava combinando voto. É realmente muito desumano. alguém do quarto, o que é verdade, mas não exatamente, porque o alvo era exclusivamente o Babu. Mas com o terror já instaurado, o Breno vai procurar esclarecimentos com Juliano, seu aliado mais próximo de Ana Paula. Uma coisa que me preocupa muito. A Ana Paula tava combinando com o grupo de lá de mandar a gente do lado de cima. Mesmo negando por não Nossa, mas como é perdido no jogo, Breno, né? saber da estratégia, o Juliano no dia seguinte vai perguntar diretamente pra Ana Paula, que esclarece sem rodeios. Eu não acharia justo eu ir pra um paredão ou com a Jordana ou com a Marciele, sendo que o meu maior embate hoje na casa é o Babu. E eu propus às meninas, elas viraram e falaram assim, claro que eu votaria no Babu. E pra se corrigir da sua negativa inicial, o Juliano volta pro Breno com as novas informações. Sabe aquela informação que você recebeu ontem? Não era sobre o quarto. Era sobre o Babu
Porque a Ana e o Babu tiveram essa treta e ela realmente preferia ir com o Babu. Perceba que nesse momento o Breno tem a totalidade das informações. Ele sabia qual era o alvo do plano e pelo alvo já tá no paredão, sabia também que esse plano já estava engavetado. Mas enquanto isso acontecia, o pessoal do Grupo Voar percebeu que tinha muita munição em mão. Pois com precedente aberto por Ana Paula, eles podiam colocar um grupo contra o outro, tirando eles próprios do foco. Não dá pra falar pro Babu que a Ana Paula veio até vocês pra somar força pra colocar alguém deles no paredão. Então, pra pôr estratégia em prática, ele chama o Babu pra conversar, revelando a articulação de Ana, mas trazendo uma informação nova e meio mentirosa, que o plano ainda estava ativo e tinha um novo alvo, Solange. Babu, depois que você terminar aí, será que dá? Porque todo mundo tá dormindo. Tava rolando um movimento na casa. A Ana Paula procurou as duas meninas para tentar voltar junto com elas. Nós estamos te chamando aqui para te dar estoque. Na percepção nossa, o alvo seria Solange. Existe uma negociação da Ana Paula. Oi, falei. Quando o Babu contou tudo o que tinha ouvido, o Breno ficou em alerta, porque o Juliano tinha lhe garantido que o alvo seria exclusivamente Babu. Então, pra checar os fatos, ele se envolve numa discussão com Ana, que novamente esclarece tudo que houve. Se elas fossem no Babu... O que dá mais ódio pra eles é que a Ana Paula não joga debaixo do lençol. A Ana Paula joga de forma clara. Até na hora que ela tá articulando para duas pessoas que são adversárias se juntarem para conseguir fazer o que ela quer, até aí, depois que o plano dela é meio revelado, entre muitas aspas, para quem ela não queria que fosse, ela fala abertamente. E essa galera não tem dificuldade de acreditar que a Ana Paula joga de forma tão aberta. Que ela joga de forma a não ter nenhum medo de ir pro embate, de ir pra porrada, de dizer eu quero você sim no paredão, eu quero ir com você. O povo vai lá e pergunta e ela fala, e não teve uma única vez no jogo. Já tem mais de 50 dias de jogo. Não teve uma única vez que a Ana Paula falou uma coisa e fez outra. Ela desde o início fala, meu objetivo é você, eu quero você fora, eu quero você no paredão, eu quero que eu e você vá, eu quero que não sei... Ela sempre fala exatamente o que ela tá achando. E o povo ainda acha que ela tá fazendo outra coisa. Eu também estou votando no Babu. Isso. Isso é uma combinação de voto com um quarto ao qual a gente não combinou voto. A gente é muita gente. Não, você tinha um outro alvo que não só do quarto amor. Se eu tenho outro alvo, eu vou fazer o possível para esse alvo se concretizar. Nessa conversa, a Ana confirma a informação que ele já sabia. Não era um plano contra o quarto de cima, era um plano contra o Babu. Mas sendo bem inteligente, o Breno repassa a informação para Boneco sem esclarecer esse detalhe. A Paula me confirmou agora nessa briga que ela, Jordana e Marciele, que estavam nessa conversa para tentar colocar um alvo em comum, que não elas. Mas se ele sabia da história completa, por que ele fez isso? E a resposta é jogo. O Breno, ele tá numa posição muito singular. Ele funciona como um canal de comunicação entre dois grupos. E, de forma muito inteligente, ele se aproveita disso para favorecer os seus interesses de jogo, que nesse caso é colocar... Forma muito inteligente eu debateria. Porque, sim, ele é um pouco quase o voto de Minerva ali no meio, mas ele não tem poder de nada. E ele é tão irrelevante pro jogo, que ele sai num paredão falso e volta mexendo quase em nada no jogo. Ele não consegue fazer uma grande alteração. Mentira, para não dizer que ele não fez uma grande alteração no jogo, é ele que faz o Babu recalcular a rota. Mas já era tarde demais. Ele que faz o Babu botar a viola dentro do saco. E o Babu parar de atacar diretamente, mas logo depois do Sincerão tava lá o Babu fazendo aquele showzinho dele de cruzar o bracinho e continuar dando de doido. Mas eu acho que... Sei lá, é porque... Eu penso no pós, e o pós pra ele vai ser... a Ana como futuro alvo da casa. Mas esse seu mecanismo foi quase inteiramente desarmado, graças às consequências de uma boca de sacola, a Chay. Isso porque a estratégia dele para esse paredão era fazer um grupo votar no Marciele e o outro na Jordana para que elas fossem as mais votadas da casa e o seu voto decidisse quem iria pro paredão. Só que pouco antes da votação, a Chay revela essa estratégia para Samira. Nós vamos na J. Lá em cima, vamos na J. A gente vai na M. Aí o Breno vai no qual que ele quiser, que daí ele que desempata.
Agora meio que seu voto é o que decide. Até que Ana Paula, que acreditava que Samira corria risco de ir ao paredão, pergunta se Breno vai usar sua posição decisiva para colocar a Marciele no paredão, já que ela era a pessoa que a Sami contou que gostaria de enfrentar. E é bom sempre lembrar isso. Ana Paula começa essa estratégia de colocar o Babu no paredão falando com Jordana e Marciele, para que Jordana e Marciele se salvassem do paredão. No final das contas, elas terem contado para o Jonas ter usado isso numa discussão sem ter ganhado nada com isso, nada, simplesmente só usado para discutir com a Ana Paula, para tentar espizinhar a Ana Paula, jogou as duas aliadas na fogueira. No final das contas, os dois grupos foram direcionalmente na Jordana e na Marciele. Será que elas já entenderam isso? Mas aí você não vota em conjunto pra ajudar a Samira? Hein, Breno? Sabe por que essa pergunta deixou o Breno sem palavras? Porque colocou em xeque todo o seu jogo. Porque assim como a Samira, o Babu já tinha falado também quem ele gostaria de enfrentar. E seria ou Jordana ou Marciele? Jordana? Então quando a Ana Paula o pressiona, questionando sua lealdade, ele fica entre a cruz e a espada. Porque como agora todo mundo sabe que é ele que tem o voto decisivo, a pessoa mais votada pela casa vai revelar qual grupo que o Breno favoreceu. Só que tudo que ele quer é que as pessoas sigam acreditando que ele é o elo imparcial entre os dois quartos. Por isso que quando seu disfarce cai, ele entra em desespero. Ele tá colocando... A Ana vai fazer vocês ficarem contra mim. Fiz mina. Você falou. Foi. E agora me colocou numa pressão imensa. A Ana Paula já tá fazendo inferno com a Samira. A Samira prefere a Marciele, mas o Babu prefere Jordana. E eu poderia votar na... Ah, tá. Então seu voto que vai decidir. É, de novo. Mas por fim, ele acabou preferindo defender os interesses do Babu. Boa noite, Tadeu. Por combinação de... Para você entender o quanto o Breno é perdido no jogo. Além de tudo, o imbecil escolheu o lado do Babu. Eu voto na Jordana. Assim, Jordana foi a mais votada, que contragolpeou a Chay, se juntando a Babu e Milena no paredão. E graças à prova bate-volta, a Jordan se salvou, decretando que muito provavelmente o Babu será o eliminado. E com tudo que aconteceu, a minha aposta é que o Breno vai ocupar o lugar dele na liderança do quarto lá de cima. Afinal, depois de todos esses acontecimentos, o jogo duplo que ele tenta fazer desde o primeiro dia vai ficando cada vez mais insustentável. Tia Milena fica e Babu sai, hein? O que o Breno vai fazer? Vai recalcular a rota? Ah, eu acho sim. Mas aí vai com vocês, porque comigo não. Chay, Babu. Eu acho muito difícil o Breno tomar a liderança do quarto, porque ele tem um jogo sorrateiro, ele tem um jogo de silêncio, ele tem um jogo de sombra. Ele não tem um jogo de luz, assim. E quando eu digo sombra e luz, ele não tem um jogo de dar a cara. Ele tem um jogo de arquitetar pelas costas. O Breno, ele nunca vai em direção direta. Então, ele precisa ficar nesse jogo dos bastidores, do corredor, né? Então, ele tem esse outro jogo que se joga mais no escuro, né? Ele não é uma pessoa que vai pro embate, ele não é uma pessoa que toma a cara. Então, eu dificilmente acho que ele vai tomar a liderança, porque os outros ali em cima, né? Solange, Chayane, Gabriela, nem tanto, precisam de um líder, né? Precisam de alguém mais forte. A Solange não vai se colocar nesse lugar, a Chayane definitivamente não, e a Gabriela também não. Então fica ali um ninho vazio nessa história. Porque eu nem sei, eu quero até ver como é que a Solange está agindo. Mas não tem ninguém. Para mim, a chance maior é esse grupo se dispersar e ir para um lado e para o outro. Solange, com certeza, dificilmente vai ficar do lado da Ana Paula. Mas tem uma certa chance da Chayane voltar, a Gabriela se aproximar. A Gabriela também eu acho que é tão burrinha, coitada, que não sei pra onde ela vai. Vamos continuar aqui e ver os outros. E é por isso que o Babu vai ser eliminado hoje. Porque o jogo dele foi um jogo covarde. Ele se escondeu da Ana Paula boa parte do jogo falando mal dela pelas costas. E ele vai ser eliminado muito mais do que só porque está contra a Ana Paula, que é tida como uma das favoritas da edição. O Babu vai ser eliminado porque fala dela dentro do quarto, leão de quarto. Arma para que ela e a Milena sejam expulsas, arma isso com os outros. Mesmo que depois no bate-papo ele tenha dito que ele nunca fez isso, tá? E depois não tem coragem de seguir com o plano.
fala que vai fazer da vida da Ana Paula um inferno e desiste no segundo dia. E depois de, numa dinâmica ao vivo, arregar, não chamar a Ana Paula e intimidar ela porque ela chamou ele, mais uma vez ela dando o espaço para ele falar, porque se depender dele, ele não vai pra briga contra ela por vontade própria, é por isso que o Babu vai ser eliminado. Porque fez um jogo covarde, porque foi arrogante. Achou que porque estava no BBB 20, que sim foi uma edição histórica, e esse 26 é uma edição histórica também, seria o suficiente para ele entrar como favorito ou para o Brasil abraçar ele como grande paizão. Trago más notícias. Vai ser histórico, mas vai ser o tombo histórico de Babu. O que você acha? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Tudo de BBB 26 é aqui no meu perfil. Me segue. Eu quero muito saber. O pós ainda tá acontecendo, tá, gente? Eu tô gravando esse vídeo aqui antes da Ana Maria. Sim, menina, acordei antes da Ana Maria hoje. Mas eu tô muito curiosa pra saber como que ele vai reagir hoje na Ana Maria. Traidora, X9, boca de sacola, amiga da onça, desleal, Judas. A Samira é tudo isso e muito mais. Além de chorar, ela também mente. E eu vou te contar tudo que ela fez agora em 1 minuto. Pois muito que bem, o babado é o seguinte, teve a ação do patrocinador, as meninas tomaram um monte de goró, a Milena passou mal, e aí a Samira se juntou com a Chay e com a Gabriela, entraram no quarto voar. O cowboy começou a falar de quem ele ia barrar da festa do líder amanhã e cogitou a Samira. Ela, pra se livrar, jogou a Ana Paula na roda e disse pra ele que ele deveria barrar a Ana Paula, que nem gosta de festa e que também já tinha embate com ele. Sim, ela jogou aos leões a própria amiga. Amiga, gente. Samira é só amiga dela própria. O último mais da festa é o Ana. Só que, menina, a história fica ainda pior, porque daí o cowboy, muito esperto, começa a dizer pra Samira que ela, né, que ele achava que ela era esperta, que ela não podia ir pela cabeça das outras pessoas. Eis que ela conta toda a estratégia do grupo dela pro cowboy. Ela falou da votação de quando ela era líder, que o grupo dela queria que ela colocasse ou o cowboy ou o Jô. Oi! Ai, voltou. Gente, vocês viram que o Tadeu foi de beta ontem? Eu quase morri quando me marcaram no Twitter. O Tadeu falou horas no mudo. Tá vendo? Não é só comigo, galera. Até esqueci o que eu ia falar. A Samira... Sabe qual é o pior? Que eu acho que a Samira, ela nem é mau caráter. O problema da Samira é que ela é pick me girl. É o mesmo problema que a Jordana tem, que a Marcele tem um pouco, mas a Jordana tinha muito, a Maxiana também tinha um pouco, que ela quer ser validada, ela quer ser amada, ela precisa que os meninos gostem dela. Então por isso que ela abre tudo o tempo inteiro. É só falar, ai Samira, que ela vai lá e fala tudo. Porque ela precisa ser amada. Ela tem uma dificuldade séria de não ser gostada, e se ela tiver que queimar todo mundo em volta dela para ser amada, ela vai fazer. E pior, ela revelou toda a estratégia que eles usam para não serem pegos pelas câmeras dos líderes. Deles andarem pela casa, falou que ela e a Ana... Jura, coisa de maluca isso. Isso é coisa de maluca, assim. Imagina, você pegar tudo do seu grupo e contar para os outros, para você... Por que motivo? Se não, ela tentar ser gostada por todo mundo. Paula se ajoelharam olhando shampoos, mas que na verdade estavam falando de estratégia, que ela estava deitada na cama combinando o voto para eles não verem que ela estava combinando o voto. Entregou tudo. Porque eu sei que caminhar não pega as câmeras do líder, eu fico caminhando. Pega assim. Ele se abaixou lá no banheiro e foi ver os shampoos. Olha, e pra quem achava que já tinha visto de tudo com a VTube, vem aí a Samira pra provar que falsa é pouco. O que você acha? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. A sorte dela é que não tá no paredão, né? Aliás, tá rolando Babu, Chay e Milena. Quem você quer eliminar, me conta, porque eu quero saber. Tudo de BBB. Aliás, vocês viram também uma outra coisa que eu... Big Brother, acho que foi Gran Hermano. É um Big Brother de língua hispânica. Que eles pediram diretamente para casa para indicar as plantas da casa, para eliminar as plantas da casa, e a casa se recusou a fazer isso. Obviamente que a gente já sabe que planta não é eliminada no Big Brother. E aí eles fizeram o quê? Um paredão geral da casa, onde todos da casa estão no paredão, e as duas pessoas menos votadas, que é o que a gente fala desde o início, as duas pessoas menos votadas vão ser eliminadas.
O que isso quer dizer? Que a casa inteira não está imune, que a casa inteira foi pro paredão e que os 2 que menos o público gostar vai para casa. E é assim que se faz o desmatamento na casa. Clima de velório. É isso. Rejeição no paredão. Babu eliminado do BBB 26 e o que chamou atenção na casa depois da saída dele foi isso aqui. Comemoração silenciosa e choro com clima de velório. Você gostou dessa eliminação? Deixa o seu like e a sua opinião aí nos comentários, porque o programa acabou, gente, você viu, com Ana Paula e Milena elogiando o Babu. Você tava esperando por isso? E o discurso do Tadeu já tá ecoando lá nos primeiros minutos do Fora Babu. Quero saber se você gostou desse paredão ou não. O cowboy disse que o discurso não é bem assim. O Tadeu falou que uma coisa muda de uma hora para outra, de um dia para o outro, mas isso é para que eles não joguem como se já tivesse perdido. O cowboy, ele se enche de... Então, eu também acho, o discurso do Tadeu teve 2 partes importantes. Uma é essa, falando que o jogo muda todo dia, o que é mentira, nesse caso do Babu, tenho certeza absoluta que era fora Babu desde o início do paredão, mas ele dá a entender, o Tadeu dá a entender que o resultado virou. Não é verdade. Com certeza não é verdade. O Tadeu também levanta a lebre do tipo, será que é paredão falso? Porque hoje, obviamente, o objetivo do Tadeu é criar confusão, é não dar resposta. Só que eu acho que o discurso do Tadeu deu uma resposta muito forte, principalmente para Ana Paula. Por quê? A Ana Paula queria o Babu no paredão, principalmente com ela, porque o Babu começou a levantar um monte de pauta em cima dela. E ela ficou muito preocupada de ter sido cancelada. Ela ficou muito preocupada do Babu ter cavado o cancelamento dela aqui fora. E aí ela falou, eu quero ir lá porque eu quero saber a resposta do público. Eu quero saber se o público me odeia ou não odeia. Né? Acabou que não foi ela, foi a Milena, mas em algum ponto é a mesma coisa. Né? Não é a mesma coisa, mas é um pouco a mesma coisa. E no discurso, o Tadeu fala que a pessoa que estava sendo eliminada porque perdeu a mão. Porque usou de armas que não deveria. Então, assim, não tinha o que dizer. Tava muito claro, do tipo, esta pessoa usou de argumentos que não deveria ter sido usado e é por isso que o Babu está eliminado. Esperança, né? E no primeiro tombo, ele cai assim, parece que ele nunca mais vai se recuperar. Mas amanhã ele ganha uma prova e tá todo de novo, né? O discurso do Tadeu chamou atenção por conta desse momento aqui, ó. Quando você usa as armas erradas, não interessa de que lado você tá e contra quem você tá batalhando. Você é retirado da disputa. Outra atitude que surpreendeu foi a tia Milena nos 45 do segundo tempo, indo cumprimentar o Babu, deu um tchauzinho lá na mão dele. O que você achou dessa atitude? Não tinha dado nem 2 minutos que o Babu tinha botado o pé na rua, já tava Chay e Solange fumando e chorando. Pra onde vão as duas, hein? A Solange já tem caminho certo, mas a Chay, será que ela vai tentar voltar pro grupo da Ana Paula ou banca ali o grupo dela sem o paizão, sem o líder? No fim das contas, essas foram as porcentagens e eu quero saber, aprovou ou não aprovou? Muita gente falando também, achei que a porcentagem ia ser maior. A gente tá realmente um pouco mal acostumado com a porcentagem do Big Brother 21, que a Carol saiu com 99% dos votos, a galera com 90 e pouco. É outra época, é outro modo de votação, porque não tinha um modo CPF torcida, como tem hoje. E, obviamente, que não é a mesma comoção que teve, porque, gente, é um Big Brother muito fora da curva, o 21, onde as pessoas eram eliminadas com 90 e poucos % dos votos. Isso não acontecia. E foi um Big Brother que as pessoas na eliminação, isso foi o Big Brother 20, né? Manu e Prior, o povo fez quase um carnaval fora de época. Então, assim, era outro tempo, o negócio era mais acalorado, e também era outro formato de votação. Mas 68% é óbvio que é uma rejeição. 68%. Né? Babu eliminado com mais de 68% dos votos, uma eliminação pra lá de justa, porque o que ele fez no jogo foi muito além de um embate com a Ana Paula. Ele tava pesado de assistir, tava difícil de assistir. Tadeu acerta muito no discurso quando não dá nenhuma dica de qualquer apelido da Ana Paula. Se fizesse isso, ia ser muito ruim. O Babu é eliminado hoje em um paredão... E ainda assim eu acho que ele deu muita dica. Era só juntar A com B ali Porque é isso, o objetivo da Ana Paula querer o Babu no paredão era saber se ele tinha usado, se ele tinha passado do ponto, e o Tadeu fala isso.
Mas é aquela coisa, eu postei isso no Twitter e o povo falou, ai, Beta, relaxa, o povo é tão burro que eles não entendem. E é verdade. Histórico, Chayane tá desolada, a dona Jura tá super desolada também, chorando muito, e aí agora a gente vai ver como que esse jogo vai seguir, tá? Chay tá dizendo gratidão, mas ainda tá com uma dificuldade de dizer como que vai ser. E eu quero saber de você. Você gostou desse resultado? Gostou da eliminação do Babu? Boneco tá completamente desolado também, chorando muito. Sendo que, na minha opinião, tudo isso do Boneco é puro VT, porque sabe que a câmera vai estar nele nesse momento, tá? Tia Milena tava ali muito feliz ali com a Ana Paula. E nem assim a câmera vai pro Boneco, né? Paula foi pro quarto chorar e pro quarto ficar muito feliz ali, agradecer por ter ficado mais uma vez. Ela sabia que era um paredão difícil. Me conta o que você achou e já sabe tudo de... Difícil só pela eliminação mesmo, né? Mas tudo bem. Vamos pra parte que eu tô animada de ódio, que é o bate-papo BBB. Eu quase nunca assisto o bate-papo BBB. Ah, é porque eu quase nunca assisto o programa ao vivo, eu assisto mais com vocês aqui. Mas ontem eu assisti uns pedaços e eu fiquei, meu Deus do céu, tira esse homem daí. Passou vergonha depois da eliminação. Tá todo mundo revoltado com as respostas e as falas do Babu depois que ele saiu no paredão do BBB. Não assumiu nada, não reconheceu nada e também não explicou nada. E tudo isso sob as bênçãos dos apresentadores. Deu de maluco 1000 vezes. Babu, você falou que o céu é azul. Não, não falei. Olha aqui o vídeo. Ó, galera, o céu é azul. Não, mas calma aí. Eu falei que o céu é. E o céu por si próprio, ele é mesmo algo, né? Azul, na verdade, eu estava falando do mar que estava do lado. Mas o céu é por si próprio porque ele é um ente, né? O fenótipo do céu é ser o quê? Transparente, certo? Porque o céu, na verdade, o azul é uma reflexão do mar. Então o mar, na verdade, era azul. Quando eu disse céu é azul, eu não estava querendo dizer, eu estava identificando o céu como um ser. Que não carcaram em momento nenhum, na minha opinião. Ele até disse, gente, que ele não levou nenhuma pauta racial pro programa, nem na briga com a Ana Paula. O que ele fez foi falar sobre fenótipo. Ou você é maluco, ou você não sabe do que você tá falando. Você não sabe o que é fenótipo, ou você é escroto, só Babu mesmo. Mas explicar, dar uma explicação que convença, que faça a gente entender... Que não dá pra dar explicação de coisa louca, de coisa que não faz o menor sentido. Não dá mesmo, por isso que ele não explicou nada. Nada. Deixa o seu like e a sua opinião aí nos comentários. E a galera criticou muito. Eu também entendo o lado do Gil e da Ceci, porque assim, eles não podem ficar batendo, eles não podem tacar o participante na fogueira, ainda mais por ser um camarote. Eles não podem fazer isso, porque isso complica depois para a Globo. A Globo pode ser processada por isso. A Globo pode dificultar outros camarotes entrarem se um camarote for muito cancelado. Teve todo um trabalho com a Carol Conká exatamente para que o formato camarote não se perdesse dentro do Big Brother, porque muito camarote ficou com muito medo de entrar no Big Brother depois. Então tudo isso é uma maneira também da Globo se responsabilizar por não tacar um participante na fogueira. E também tinham coisas muito sérias. O Babu ele teve algumas acusações que eram meio complicadas. Então eles também não podem incentivar esse negócio em cima dele. Mas durante muito tempo o Babu se explicava e eles ficavam com cara de cu. Do tipo, você é doido, Mona. Você tá comendo merda. Então eu acho que na sutileza eles deixavam claro ali que não bateram palma, mas também não confrontaram. O baile do Gil, que é o momento que o Gil vai lá e fala tudo que todo mundo pensa, o Gil não falou nada com nada. Nada com nada. Tipo assim, foi muito fraco. E foi isso. Eles mostraram todos os VTs. Mostraram o VT da Chayane, mostraram o VT da Ana Paula, mostraram tudo. E ele tava irredutível. Ele tava... O posicionamento dele era... O Gil falava, o público achou isso aqui errado. E o Babu respondia, se o público achou errado, o público é que está errado e eu que estou certo. Foi esse o posicionamento dele o tempo inteiro. Primeiro, você gostou da eliminação do Babu nesse paredão? Segundo, cadê as rédeas dessa entrevista? Porque o Babu falou, deu corte nos dois apresentadores. E ainda teve uma outra coisa, né? O Babu, mesmo a Ceci fazendo pergunta pra ele, o Babu só respondia olhando pro Gil. E não
encurralaram ele por respostas. Quer ver outro exemplo? Ele não deu explicação que convenceu. Eu acho também que podia ter chegado pra ele e peitado ele falando, ah, Babu, mas isso não faz o menor sentido, vamos combinar? Mas... sobre a história de cavar a expulsão. Mostraram pra ele o VT e ele... Nossa, essa eu fiquei revoltada, gente. Essa não faz o menor sentido. Ele disse assim, não, pra quem não viu a cena completa, o que eu fui lá é falar que isso pode gerar uma agressão, uma expulsão, porque isso já aconteceu outras vezes. Ele contou, ele narrou a cena como se ele tivesse ido lá pedir uma xícara de açúcar pro vizinho, com a mesma naturalidade. E o Gil ainda falou que entendeu. Ah, o povo achou que você tinha cavado a expulsão, mas agora eu entendi que não foi. Gente, ele não explicou nada, ele só nada. Não foi tanto isso, é porque o Gil deu uma desconversada. Porque é isso, o Gil mostrou a cena pra ele. Falou, Mona, tá aqui você combinando com o grupo de cavar a expulsão. Não foi bem isso que aconteceu. Aí eu falei assim, olha, vamos ignorar ela. Qualquer coisa, se ela vai pra cima de você, vai pra baixo do edredom. E é isso, assim, olha, é pra ignorar. E pode ser que a pessoa parta pra cima. E aí, partir pra cima, a gente já viu gente eliminada. Mas não tá falando que era pra cavar a expulsão dela. Mas que, sei lá, sabe, um meteoro pode cair, ela pode encostar em você, você ser expulso. Muita coisa pode acontecer. E aí o Gil meio que ficou numa saia de dizer, ah, Babu, você é maluco? Ou do tipo, o Gil ele fala assim, então, tem que explicar direito, porque não fica muito claro as coisas. Então, o Gil, ele dá esse entender do tipo, não tá ficando muito clara a maneira como você se posiciona. Mas eu não acho, eu acho que foi esse cuidado o tempo inteiro ali de não tacar o Babu na fogueira, mas ainda assim eu acho que faltou uma postura, mas de novo, eu acho que faz parte. A rua cena com uma voz mansa. A pessoa já não sai muito bem do BBB, e aí sai tipo turrona, cabeça dura, eu não errei não, foi o Brasil que viu errado. Porque isso é o Babu, gente, o Babu sempre foi assim, a galera acho que esqueceu no Big Brother 20 que ele era uma mula chucra, que não aceitava porra nenhuma, um cara chato pra caralho, entendeu? Sempre, no Big Brother 20 ele era isso. Mas ele tinha lá o Prior, que era uma pessoa mais carismática, independente de todas as questões que ele tinha, mas ele era uma pessoa mais carismática no jogo e trazia esse carisma um pouco pro Babu, que é um pouco o que aconteceu nessa edição com a história do pai e filho ali. Mas o Babu sempre foi uma pessoa insuportável. Foi uma questão de ponto de vista. Ah, vá, Babu, sério que tu vai insistir nessa? Eu achei vergonhosa essa entrevista, desastrosa, e eu quero saber a sua opinião. Deixa o seu like e me segue aí pra não perder os babados. Tem muito de como o Tadeu falou, que o discurso de eliminação do Babu teve boas mensagens para a casa toda, especialmente para Ana Paula. Gostei muito de como o Tadeu falou, que convicção é uma coisa, certeza é outra, e isso é muito importante no BBB, porque é fundamental ter jogo de cintura, e a gente vê isso nas jogadas do grupo da Ana Paula com a Jordana, por exemplo. Isso foi um dos destaques da edição de terça-feira. Também gostei que teve citação ao Nietzsche, filósofo alemão, que nenhum vencedor acredita no acaso. E eu teria, inclusive, uma outra citação do Nietzsche para complementar. Quando você olha durante muito tempo para o abismo olha de volta para você. E eu acho que isso tem tudo a ver também com a saída do Babu, porque ele entrou numas com a Ana Paula e acabou não conseguindo escapar dessa espiral. O principal recado, eu acho que foi o papo das armas erradas. O Babu saiu também por causa do que levou de papo externo lá para o jogo. Eu achei importante para ninguém insistir nessa vibe depois de Aline, depois de Matheus, e até para tentar colocar uma pedra nesses assuntos de fora de uma vez por todas, porque o cowboy já estava todo assanhado com esses temas dia desses. Mas a minha parte favorita foi o segredo do segredo não ser o ovo do Babu, mas o povo. Porque no final das contas, o único jogo externo que realmente importa é esse diálogo do que acontece lá dentro, com as impressões do público aqui fora. E o Babu pensou muito nisso, mas não conseguiu executar direito. De qualquer forma, foi bom rever o Babu 6 anos depois. Como eu disse, ele entrou numas, mas protagonizou grandes momentos. Bons e não tão bons assim, mas segue como um dos ícones da história do BBB. E cá entre nós, eu até preferia que a Chayane saísse, tá bom? Forçada, sem graça, tentou repetir as gracinhas. Ah, então, eu sou time Chico Barney, por muitos motivos. Um deles é que eu prefiro que as plantas saiam e a Chayane tá fazendo hora extra já.
tá? Era One Trick Pony. A Chayane, a galera se apaixonou por ela no início e agora percebeu que ela é chata pra caralho. Chata, não faz nada. Sério, eu também preferia que o Babu tivesse ficado. As que ela tentou da outra vez, eu não aguento mais. Que diferença pra Milena, com aquela postura brilhante dela, que anima a casa, gera entretenimento, com aquele ímpeto caótico. Eu tô cada vez mais fã da Milena. Você ficou feliz com o paredão? Escreve aqui o seu recado pro Babu nos comentários. Aui e ademar que eu vou em frente. Escreve aí, gente, que o Babu vai ler com Babu certeza. Tá? Não tá dando pra assistir o Babu nesse bate-papo com o eliminado, gente. Terrível, péssimo, eu não consegui assistir até o fim. Primeiro, o cara simplesmente finge que a apresentadora não está ali. A Ceci não tá ali, ele só fala com o Gil, ele só olha pro Gil, ele só responde o Gil e ele ainda fala, Gil, ele não admite nenhum erro dele, o cara não consegue admitir nada, nada. Falou que começou a implicar com a Ana Paula porque ela disse que não lavava calcinha em casa, mas lá no programa ela vivia fazendo as coisas. O que isso tem a ver, cara? Se manca. E mesmo eles mostrando o vídeo do cara falando mal da Ana Paula, enquanto ainda estava no grupo dela sendo falso, descendo a lenha nela, ele não admite. Ele continua falando que foi o Medunité que ele fez, ele continua falando, né, que ele não eliminou o Juliano, que quem eliminou foi a Ana Paula, e mesmo o Gil falando, mas olha, a Ana estava entre o Juliano e a Milena é a prioridade dela, quem você achou que ela ia tirar? Ele, não, mas não fui eu. Fez um discurso assim, sabe? Gente, ele não para de falar, e a cara do apresentador e da apresentadora é sempre assim, ó. Eles desistiram. Ele não vê nada de errado no discurso dele, nada. E comparou de novo ela com a Carol Conká, sendo que o Gil era da edição do Carol Conká. Uma pena que a porcentagem desse cara tenha sido tão baixa, né? Porque a torcida do Cowboy ficou votando pra diminuir a porcentagem dele por pura birra mesmo. Mas o mais engraçado vai ver o Cowboy, Jonas, etc. saindo com uma porcentagem maior que o do Babu, como foi o caso da Sara, né? Tentaram salvar o Babu e acabaram fazendo com que ele saísse com uma porcentagem menor que a Sara Andrade. Não tá dando pra assistir o bate-papo BBB que me deixou tão nervoso quanto... Eu acho que eu nunca vi um bate-papo BBB que me deixou tão nervoso quanto esse aqui com o Babu. O cara tava tão convicto que ele tava certo, mesmo com os VTs sendo mostrados pra ele, mesmo com os apresentadores na maior paciência do mundo explicando os erros dele, o Babu ainda assim se mostrava irredutível. Você fala assim, eu quis tirar ela independente dela tirar o Juliano. Isso seria uma coisa. Outra coisa era, não, quem tirou o Juliano foi ela. Mas quando tu... Gil, desculpa. Mas Babu não. Ó, qual foi eu tô vendo? De repente tive alguns problemas de interpretação. Babu, tire uma pessoa. Que vai tirar mais uma que tá de mão dada. Tá, mas aí a minha escolha é ela. E a escolha dela? A gente vai julgar a minha escolha e não vai julgar a escolha dela. É isso. Eu acho que... Assim, a situação foi ficando tão constrangedora que os apresentadores, o Gil e a Ceci Ribeiro, eles estavam travados. Pareciam que eles estavam com medo de confrontar o Babu. Nas outras entrevistas, a gente vê o Gil do Vigor, por exemplo, brincando com o eliminado, trazendo as pautas, meio que ironizando alguns comportamentos. Mas aqui com o Babu, ele não teve nem essa oportunidade, ele não se sentiu nem à vontade pra isso. Quando mostravam os VTs pro Babu, tinha momentos que ele achava engraçado, ele achava que ele tava arrasando. Ele não conseguia entender que o que importa não é só a sua estratégia dentro do jogo, e sim o que você tá transmitindo pros espectadores que estão acompanhando o reality. É porque são os espectadores que vão te levar ao primeiro lugar, não é mesmo? E a chave do Big Brother eu acho que é essa. Acho que esse que é um dos maiores desafios, você conciliar a estratégia dentro do jogo e ao mesmo tempo a forma como você vai transmitir a sua personalidade pro público, né? A forma como você vai ganhar o coração do público. E que assim, não existe uma fórmula mágica. Mas pra ele nada importa, assim, mesmo trazendo todas as questões, mostrando as suas incoerências, as suas falas ali meio problemáticas, ele ainda sempre tinha uma resposta na ponta da língua, sempre se mostrando irredutível. Que não fazia sentido. Que olhando de fora, que você passou um pouco do ponto nessa treta com Milena, Ana Paula. É um ponto de vista, Gil. Você acha que ela também não passou um pouco do ponto? Não! É o que eu estava questionando, Gil. Desculpa. Me desculpa, Brasil. Eu questionei muitas coisas. É uma pessoa que começa o jogo falando que não lava as calcinhas nem uma colher em casa.
tá? E aí você tem uma pessoa ali lavando, cozinhando, limpando, não sei o quê. Aí, de repente, a pessoa começa a lavar roupa, a lavar louça. E quando fala de personagem, eu falei assim, eu sou esse cara turrão, implicante. Ele trouxe A gente sabe, Babu. Já teve bastante tempo para descobrir isso. ali a explicação do porquê que ele começou a detestar a Ana Paula, de onde que surgiu esse ranço pela Ana Paula. O que eu achei meio estranho, porque a Ana Paula nunca escondeu que ela era uma patricinha, que não lavava louça, não lavava calcinha. E se esse era o problema dele, ele poderia ter falado diretamente com ela, enquanto ele era aliado dela. Não ficar falando mal dela pelas costas, e quando ele falava mal dela pelas costas, não era essas questões que ele trazia, não. Ele trazia N defeitos pra ela, mas isso que ele trouxe como argumento ali no bate-papo foi uma coisa que ele não falava quando ele tava falando mal dela, não. Pelo menos ele não destacava isso como principal ponto. Quando compararam a pauta racial que ele trouxe, né? Porque primeiro ele foi lá, criticou a Sol por ela trazer uma pauta em um momento que não cabia, que não fazia sentido. Mostraram pra ele o VT dele fazendo exatamente o que ele criticou que a Sol fez. E qual que era, né, a diferença dele pra Sol. Tentaram até trazer ele de uma forma mais reflexiva pra ele mesmo responder. E assim como ele disse no Sincerão, ele disse que foi uma coisa... Mas nem se jogasse na cara dele, ele entendia. Coisa muito mais de fenótipo, questões de fenótipo. A grande diferença, Gil, que eu não trouxe uma questão racial, eu trouxe uma coisa de fenótipos. Caralho, você é muito burro, Babu, na boa. Né, existe um rap que fala assim, a cara do freio da Blaze. Quem é que tem a cara que freia a Blaze, Gil? Esse não é nem o Abete patrocinadora do programa! Eu fiquei muito tempo pra entender que esse imbecil tá falando disso, gente. Patrocinador. Quem é que tem a cara que freia a Blaze? E o Gil. Aí, qual é o fenótipo? E nada disso. Vou até procurar aqui. Cara que freia a Blaze. A cara do freio da Blaze é uma gíria. Cadê? Uma música do Lennon. É Lennon o nome? Toda vez que eu leio isso aqui é L7 Non. Qual é a freio da Blazer? Pronto. Tem a letra, porra. Calma. A cara do freio da Blazer. Hoje ela quieta do lado. Acelerando de phaser. Vai fazer. Sempre com o bolso lotado. MD na Renegade. Muito calmo e abusado. Orochi tá de Mercedes. Preto, cara e arrumado. Não tem nada racial. Nada. Aquela cena, vida de cinema, numa semana mega cena, acumulada, agora não falta nada, mais de 20k no bolso, artilharia pesada. Eu tô no futuro do quem disse que tava duro, quem disse que não sei o quê. Ô, gente, mas... O que quer dizer a cara do freio da... Meu Deus. A expressão faz referência... tá. Blazer é o carro da polícia. A expressão faz referência a jovens periféricos que são frequentemente parados em abordagens policiais, sendo Blazer o carro da polícia, representando a repressão estereótipo. O quê? Aí você me responde. O que de falar da perseguição de pessoas... Não vou nem falar a palavra. O que dizer de perseguição de um grupo específico pela polícia tem a ver com pauta racial? O quê? Nada. Mas nada. Não é pauta racial. É fenótipo.
Que ele deve estar falando de Darwin, talvez, né? Tá falando ali, ó, da teoria das espécies, né? Deve estar falando disso. Teoria do Lamarck, menina. Girafa começa a esticar o pescoço para comer uma plantinha lá em cima da árvore, vai esticando o pescoço. O fenótipo dela muda o DNA. Era isso que ele estava querendo falar. Ele estava querendo debater como funciona a evolução da espécie. É teoria do mais adaptável? É teoria, né, do reforço, da utilização? O que será que é? Qual é a teoria que Babu estava querendo trazer? O quê? Porque não é uma pauta racial. É uma discussão muito... Nada. Não tem nada de racial nessa pauta. Cala a boca, Gil. Da impunidade no nosso país, Gil. Eu colocando assim, eu falando com a Sol, eu falando com ela, parece que é uma questão racial, Gil. Só que eu questionei o seguinte, como uma pessoa tem coragem de fazer um jogo de provocativo, com bordões, com crueldade e violência, muitas vezes. Nenhum dos apresentadores confrontaram ou responderam o Babu que fenótipo é um elemento usado justamente dentro de discussões raciais. Uma pauta não está Não, que isso? Para! Quem falou isso? Não! Mas é lógico que não! Que coisa doida! Não tem nada de racial nisso! Nada da outra, pelo contrário. O conceito de raça, inclusive, é uma construção social baseada principalmente no fenótipo. Então, quando ele traz questões de fenótipo da Ana Paula, ele ainda... Que, inclusive, até existe uma corrente que acredita que raça é uma construção social, menina. Baseada no fenótipo das pessoas, baseada na forma como a pessoa é lida socialmente. Mas não tem nada a ver com raça, porra, essa discussão. O problema, na verdade, a discussão do fenótipo tem a ver com o quê? É com marca de carro. É se para Blazer ou Renegade. assim, tá dentro de uma pauta racial. Num contexto que não cabia ali, né? Que a gente já entendeu que não cabia tão bem. Justamente um ponto que ele tinha criticado na Sol, mas que ele fez exatamente da mesma forma. Que ali naquele momento ficou parecendo que ele só não tinha mais argumentos pra brigar com ela e trouxe uma pauta racial. Mas não, o assunto não rende e parece que a entrevista se tornou um grande monólogo. Um monólogo em que o Babu explica o que ele pensou e o porquê que ele estava certo em todas as atitudes que ele tomou. E é por isso que a Maxiane segue sendo a melhor. A famosa WandaVision, né? A nossa querida WandaVision. Eliminada que passou pelo bate-papo BBB, porque ela chegou lá super humilde, ela reconheceu os erros dela, ela entendeu, ela trouxe o ponto de vista dela, ela explicou por que ela agiu de determinadas formas, por que ela falou certas falas e reconheceu os erros dela. Pronto, seguiu em frente e tá tendo o melhor pós-BBB até o momento. Eu, como telespectador, não julgo tudo que o Babu fez. Eu entendi algumas coisas, alguns posicionamentos, mas a maioria foram posicionamentos questionáveis mesmo. Coisas que aqui fora não pegaram tão bem, mas pra ele reconhecer isso parece que era muito difícil. Mas eu quero saber a opinião de vocês, comentem aqui e segue o perfil pra não perder mais nada. É isso aí, galera. Não que eu esteja aqui querendo dar uma opinião sobre o Babu, entendeu? Eu tô aqui apenas assistindo o programa e dizendo o que eu penso. Não que isso seja uma opinião. Porque eu acho que a opinião já entra numa outra seara, entendeu? Num lugar onde eu acho que a gente é livre para poder falar. Opinar, talvez, eu não sei. Eu acho que temos que pensar mais profundamente que, por exemplo, se uma pessoa entra debaixo do edredom, às vezes ela está com frio. Então a gente tem que refletir um pouco sobre isso. Quem é a cara? Quem é?
Não sei, fica aí a reflexão. Obrigada, boa